Olá, bom dia a todos. Estamos recebendo hoje aqui no IDS o professor João Batista Berthier. O professor João Batista Berthier é procurador do trabalho, professor da PUC, professor da UERJ. E hoje vim tratar desse assunto tão palpitante, né, em todas as redes sociais e no nosso dia a dia, na faculdade, na pós-graduação aqui do IDS, todos os alunos aqui perguntando sobre esse tema. E a pergunta é o seguinte, é a ser desenvolvida pelo Dr. João Batista Berthier, nosso ilustre convidado de hoje. É possível extinguir o 13º salário? Obrigado pelo convite, foi uma honra para mim, claro que eu vim com o maior prazer. Vamos então conversar sobre essa questão de extinção do 13º. A primeira observação que eu faço é a seguinte, né? Isso ganhou muita importância quando o general Mourão, né, falou que era uma ideia ao ver dele muito boa, extinção do 13º. A primeira ponderação que eu faço é a seguinte: o que pensaria o comércio do fim do 13º? Né? No fundo, uma das coisas que o direito do trabalho tem de muito positivo, né, são alguns institutos que ele cria que são verdadeiras genialidades. Uma delas é o 13º. Se pensarmos bem, a economia precisa que o dinheiro circule. E o 13º gera essa circulação. Repito, se algum dia fosse formalizada a proposta de emenda constitucional para extinguir o 13º no artigo 7º da Constituição e tirar da ordem jurídica, eu tenho as minhas dúvidas se o comércio ia gostar da ideia. Porque, no fundo, é um momento no qual, para o comércio, isso é importante. Natal, mais dinheiro fluindo. O trabalhador pode economizar o 13º, mas pode também gastar. É a mesma lógica de um terço a mais nas férias. Acabar com um terço a mais, talvez empresas do ramo do turismo não reclamar. Então, de trabalho, tem algumas coisas virtuosas em tal aspecto, não interessam apenas ao empregado. Tem a ver com um arranjo social que ajuda a economia a funcionar. Essa é a primeira observação que eu faria. Discussão de extinção do 13º não é discussão só em relação ao que empregados podem perder. É algo ruim para a própria sociedade e para a economia. Repito, garanto a vocês, se empregadores do comércio avaliassem isso mais na ponta do lápis, iam ponderar a respeito. Se não interessa que haja 13º. Repito, como ponderaria empresa de turismo, com um terço a mais nas férias. Digo mais a vocês, o melhor direito sempre é o direito assimilado. Não há muita dúvida disso. Aquele direito que, de uma certa maneira, entra no senso comum das pessoas. A gente sabe que o direito tem sim o seu papel de imposição, necessita de coercitividade, tá bom, né? Mas o melhor direito sempre será o direito assimilado. É aquele direito que, de uma certa maneira, aderiu já a um certo senso comum que as pessoas têm. Para o trabalhador brasileiro com vínculo de emprego, o 13º está nessa assimilação. É uma das coisas boas que ele vê na condição de ser empregado. Digo a vocês o seguinte, se isso começasse a tramitar mais seriamente, eu acho que as pessoas nesse aspecto iriam para a rua. Porque não é uma norma jurídica desconhecida ou de pouca aplicação. É uma norma jurídica, repito, com uma dose muito boa de assimilação. Resultado, esses são pontos importantes para começar essa conversa. Perceber que o 13º interessa, para além do empregado, à sociedade e aquece a economia. E perceber que esse é um direito assimilado. Não tem por que você achar que é fácil devastar uma ideia como essa. Agora, vamos partir um pouquinho mais para frente. Tá bom, então, essas explicações, por enquanto, são explicações mais econômicas, mais sociológicas. Mas entra o aspecto jurídico propriamente dito. O 13º está na Constituição da República. Está lá, no artigo 7º. Então, para acabar com ele, a via formal possível, se é que é possível, seria uma emenda constitucional. Mas nós sabemos que a emenda constitucional não toca em cláusulas pétreas, né? É tal história, pessoal. Sabem o que são as cláusulas pétreas? Nada mais do que o DNA da Constituição. É o que a identifica em qualquer fase de sua história. Esse é o ponto. Cláusula pétrea nada mais é do que o DNA da Constituição. São seus critérios de identificação, de reconhecimento dela e não de outros. Aí que está o ponto. Quando eu vou ao artigo 60, parágrafo 4º, lá quais são as cláusulas pétreas? No 60, parágrafo 4º, é a federação, é a separação de poderes, é o voto direto, secreto, universal, periódico, direitos e garantias individuais. Então, tudo bem, direitos sociais não estão no artigo 60, parágrafo 4º, literalmente.
Se alguém fosse por aí, ia dizer o seguinte: olha, João, você até me falou da importância econômica do 13º, até me falou do grau de assimilação que esse direito tem, mas assimilado socialmente, importante economicamente, emenda constitucional pode afetar direito social. Eu acho que isso não é tão simples, né? Primeiro, a compreensão do que são cláusulas pétreas tem que ser uma compreensão um pouco para além da literalidade. Não dá para ficar nessa. Eu dou sempre um exemplo. Querem a prova de cláusula pétrea para além do artigo 60, parágrafo 4º? O artigo 127 da Constituição da República. Primeira coisa que o artigo 127 fala do Ministério Público. É uma instituição permanente. Ora bolas, por qual razão o poder constituinte originário chamaria algo de permanente? Essa é a mensagem para o poder derivado. Sim. A palavra permanente, se o constituinte originário usa, ele é irrevogável, pelo próprio sentido que ela tem. Então, notem, o Ministério Público, a cláusula pétrea, não em função do artigo 60, parágrafo 4º, do 127, porque o poder originário o chamou de permanente. Permanente é o que o derivado não toca. Ou seja, é uma prova simples, literal, Sim. de que tem cláusula pétrea para além do artigo 60, parágrafo 4º. Aí vai entrar um ponto importante. Eu acho que não dá para defender que direitos sociais todos são cláusulas pétreas. Eu sei que o Maurício Godinho Delgado vai um pouco nessa linha, né? De direitos sociais como cláusulas pétreas, sim, já que são um patamar civilizatório. É a tal história. Eu gostaria muito que fosse assim, né? Eu sou um fã incondicional do ministro Maurício Godinho Delgado, né? Mas eu acho complicado porque quando você lida com o direito, você acaba obrigado a enfrentar a realidade como ela é muitas vezes. Se analisarmos bem, tivemos 2 reformas da Previdência. Ambas reduziram a condição de acessar direitos previdenciários para as pessoas. Já aconteceu. 2 reformas da Previdência, por emenda constitucional. Outros exemplos, né? Na emenda 20 de 98, o auxílio reclusão, que era um benefício para dependentes todos, de segurados, virou benefício só para dependente do segurado de baixa renda. Então reduziu o público de um direito por emenda constitucional. Ou seja, eu sou assim, como vou dizer, eu tenho um certo sonho de que a tese do Godinho prevalecesse, mas não está no nosso horizonte. Não dá para você passar uma borracha no que tem acontecido. Então assim, dizer, são cláusulas pétreas, como ideia teórica, defensável, aderiria a ela. Mas como ideia mais operacional do direito, não está na nossa realidade. Sim. Resultado, eu acho que olhando para as emendas que reformaram a Previdência, eu acabo vendo que direitos sociais não podem ser vistos todos como cláusulas pétreas. Outro exemplo que eu acho que é fulminante. Pessoal, a gente sabe que direitos do artigo 7º não valem todos eles para o servidor público civil. Para valer para o servidor civil, que está no artigo 39 da Constituição. Tá? Uma regra básica. Direitos do trabalhador do artigo 7º chegam ao servidor civil se estiver no 39, parágrafo 3º. Esse parágrafo 3º era o parágrafo 9º, era o parágrafo 2º quando a Constituição foi feita. E lá estava o adicional por trabalho insalubre, perigoso e penoso. Então, o artigo 7º, 23, prevê o adicional por trabalho insalubre, perigoso e penoso. Está lá até hoje. Esse inciso 23 estava no 39, parágrafo 2º. Então, uma lei municipal para servidores do município, uma lei estadual para servidor do Estado, uma lei federal, tinha que tratar detalhes adicionais, senão seria uma inconstitucionalidade por omissão. Pois bem, veio a emenda 19 de 98, a chamada reforma administrativa. Sim. Ela pegou esse tema do 39, parágrafo 2º, passou para o parágrafo 3º, mas não foi só isso. Esse inciso 23 do artigo 7º sumiu do artigo 39. Hoje, uma lei municipal, uma lei estadual, uma lei federal, pode prever tais adicionais para os servidores, mas por discricionariedade. Dever constitucional não tem mais. Resultado, quando eu penso nas 2 reformas da Previdência por emenda constitucional, quando eu penso na supressão no artigo 39 do artigo 7º, 23. Pessoal, quando eu lembro da emenda 28/2000, que facilitou a prescrição do empregado rural, Sim. Fica muito complicado achar que direitos sociais são todos cláusulas pétreas. Repito, a linha pela qual vai o Godinho, teoricamente, me agrada muito, queria muito que assim fosse.
Mas o direito, às vezes, demanda que você enfrente o mundo como ele é. Sim. E o passado recente pesa muito. O nosso passado recente indica que cláusulas pétreas, direitos sociais, não são todos cláusulas pétreas, né? O Supremo está longe de dizer algo parecido com isso. Longe. Resultado, se a realidade é essa, o que sobra então alegar? Aí que está o ponto. Eu acho complicado dizer que direitos sociais são todos cláusulas pétreas, pelo que eu acabei de falar. Sim. Mas também dizer que não há nada de pétreo neles é complicado. Uma dica para vocês. Eu falei que cláusulas pétreas são a identidade da Constituição. A nossa Constituição, na sua identidade, é uma Constituição social. Imagine o seguinte, um exercício de lógica formal. Vamos pegar a Constituição de 88 e tirar dela tudo que ela tem de social. Então não falará mais de trabalho, previdência, saúde, educação, cultura. Vamos imaginar uma Constituição nossa desprovida de todas as preocupações sociais que ela tem. Não seria uma outra Constituição? Seria. Ela perderia a sua identidade. Pessoal, se a Constituição do Brasil expurgasse dela o que ela tem sobre saúde, educação, previdência, trabalho, cultura, ia ser outra Constituição. E aí que está um ponto importante. Você não pode, de tanto exercer poder derivado, exercer por via transversa poder originário. No fundo, gente, esse é o risco para o Brasil hoje. O Brasil tem um problema sério. Nossos sistemas políticos não duram muito. Ninguém passa borracha na própria história, só olhar para a história do Brasil. A Constituição de 1824 vem, dura até 91, vem a de 34, 37, 46, 67, 69, 88. Se eu pensar bem, o sistema de 88 começou em 79 com a lei de anistia. Ora, de 88 para cá, foram 99 emendas constitucionais, mais 6 emendas de revisão, são 105 emendas. Dá uma emenda a cada 3 meses e meio. A nossa Constituição, que é juridicamente rígida, vem sendo sociologicamente flexível. Somem as 105 emendas as mutações constitucionais. Muda a interpretação sem mudar o texto. Nossa Constituição não tem tido estabilidade e isso é ruim para a democracia. Uma Constituição tem que ter mais estabilidade. Na Suprema Corte Americana havia um ministro, isso anos atrás, décadas atrás, Hugo Lafayette Black, que era um cara ultraconservador. Ultraconservador, mas tinha um ponto interessante nele, que ele falava da crença na Constituição. Dizia ele, meu programa de governo é da Constituição, meu destino é o dela, me ofende qualquer ataque pequeno a ela. Então esse espírito o Brasil não tem, pessoal. Todos os nossos governos, de 88 para cá, todos tentaram adaptar a Constituição aos seus projetos, não o contrário. Esse é um pecado comum a todos nós. Todos os nossos governos tentaram adaptar a Constituição que eles queriam, quando na verdade tem que ser o contrário. Tem que adaptar o que você quer ao que a Constituição prevê. Resultado, aí que está o ponto. De tanto fragilizar a Constituição, estamos esquecendo que existem questões pétreas nela. Sim. Aí que está o ponto. Nessas questões pétreas estão direitos sociais, não como um todo, mas no seu núcleo essencial, no fundo. Esse é o trabalho para nós, que somos do mundo do trabalho e da previdência. Descobrir esse núcleo essencial dos direitos sociais. Descobrir esse núcleo. Ou seja, tá bom, já mexeram pra caramba em direitos sociais por emenda constitucional. Já sei que cláusulas pétreas todos não são. Sim. Mas também não vai dar para dizer que não há nada de pétreo neles, porque a Constituição que nós temos é uma Constituição social. Então, a nossa busca agora, o nosso dever de casa, é a busca por esse núcleo essencial. Sim. Ou seja, aquela parte da Constituição social que, ao integrar sua identidade, não dá para perder. E aí tem 2 caminhos para você construir esse núcleo essencial. Caminho número 1 é o caminho que eu até agora segui. Eu acho que direitos sociais integram a identidade da Constituição e há um núcleo essencial que não dá para você suprimir. Agora, tem outro caminho, que talvez agrade mais ao Supremo. Pessoal, cláusulas pétreas, com certeza, direitos individuais, são. Aí que está o ponto, direito à vida. Então eu vou ter meu modo de vida por opções que faço, orientações que tenho. Eu escolho como eu vivo. Pessoal, alguém tem realmente direito à vida na miséria? Que opções tenho na miséria? Aquela velha frase importante
para o direito do trabalho. O homem necessitado não é um homem livre. Mais necessidades tenho, menos liberdade exerço. Meus limites ficam enormes, quando não totais. Resultado, pessoal, e esse aqui é o ponto. Eu diria a vocês que direitos sociais, do seu núcleo essencial, integram a Constituição na sua identidade. Mas se não for assim, tem outro caminho, e esse vai agradar mais ao Supremo. Direitos sociais são imprescindíveis para os individuais. Para que eu tenha direito à vida, me deem acesso à educação e à saúde. Para que eu tenha liberdade para manifestar pensamento, eu tenho que ter acesso à informação, à educação, à cultura. Resultado, direitos sociais são imprescindíveis para os individuais. E o que fala o artigo 60? Que você não pode tender a abolir. Se você nega o mínimo existencial, fragiliza a individualidade. Sim. Não dá para escapar disso. Ninguém se realiza como indivíduo na miséria. Sem acesso à educação, à saúde, à condição de vida, ao trabalho decente. Resultado, aí que está o ponto. Seja por integrarem a identidade da Constituição, seja pela importância deles, para os individuais, direitos sociais, no seu núcleo essencial são cláusulas pétreas. Aí, por exemplo, olhando o artigo 7º, dá para imaginar um mundo sem salário mínimo? Sem férias? Férias é o direito mais assimilado que se tem. Aliás, uma coisa importante, esses direitos sociais nasceram para atender o operário, mas na história eles foram subindo e chegando à classe média. Hoje, quem tem 13º e férias? O autoempregado, o servidor civil, o juízo militar. Fosse para acabar, e acabar para todo mundo? É a tal história, esses direitos não só foram assimilados, como tiveram um processo expansivo. Servidor público civil, servidor público militar, seletista, todos têm 13º, férias, e tem, na visão deles, do sujeito comum que não estudou direito, tem, porque ele acha que é direito dele, porque ele acha que é justo. Né? Se você perguntar, trabalhador, por que você tem férias? Porque é justo. Não é porque a CLT prevê, a explicação deles é muito mais calcada nas coisas como ele vivencia, na história como foi. Mas olha, eu tenho direito, por quê? Porque isso é justo. Porque eu trabalhei e agora eu vou ter férias. 13º é justo, porque eu vou ter um valor a mais numa época do ano. Para a minha vida fazer um pouco mais de sentido, gente. As pessoas não trabalham só para sobreviver. Trabalham para ter qualidade de vida. Resultado, eu acho que no núcleo essencial dos direitos sociais está o 13º. Eu acho que essa conclusão para mim é inafastável. Acho eu que olhando o artigo 7º, pessoal, tudo bem, vamos imaginar o que não seria o núcleo essencial então. Olha, o adicional por hora extra, se uma emenda de 50 passasse para 40, eu não ia votar a favor disso se fosse congressista. Mas reconheço, né? Hora extra nem é bom. Não é bom para a saúde, para abrir vaga de trabalho. Então não seria para mim, o valor do adicional para mim não é esse núcleo essencial. Agora, acho que o 13º integra esse núcleo essencial. Né? No fundo, gente, cuidado com o seguinte, né? Direito do trabalho tem a ver com certas tradições, nada disso nasceu da cabeça do legislador, foram construções. As férias começaram sendo pagas, depois foram pagas. O trabalhador percebeu, eu quero mais do que sobreviver, eu quero ter uma época do ano com mais dinheiro. Empregadores davam uma gratificação no Natal. Essa é a origem do 13º salário. Começou como gratificação, que o empregador pagava um valor até menor do que o valor do salário mensal do trabalhador. Aquilo vai generalizando, uma hora vira matéria constitucional. Então, é uma trajetória percorrida. Não dá para imaginar que isso pode ser extinto com uma canetada. Não é tão simples. Resultado, gente, eu diria a vocês que o 13º, ele é essencial para a pessoa ter qualidade de vida. E digo, é essencial para a individualidade do trabalhador e integra a identidade da Constituição. Para mim, uma emenda que afetasse isso seria uma emenda inconstitucional. Agora, não para por aí. A reforma trabalhista traz um problema aqui à tona. Por quê? A reforma trabalhista, ela faz com que o negociado prevaleça sobre o legislado. É aquela velha história do 611A e o 611B. Está no 611B, a lei prevalece. Está no A, ou em outros temas, a lei pode ser afastada. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês,
Aqui temos alguns problemas em termos de negociado, afastando o legislado, que eu daqui a pouco cito. Mas quanto ao 13º, o que me ensina o 611B? Que o 13º está preservado quanto ao seu valor nominal. E aí, me desculpem, isso não é preservar o 13º. Né? Para mim, aqui há um ponto da reforma que é inconstitucional. Por que, notem? Repito, que fala o 611B? Que os acordos coletivos, as convenções coletivas não podem afastar o valor nominal. O risco, para mim, é que um acordo coletivo ou convenção coletiva pulverize o seu pagamento. Porque hoje, como é o pagamento? Você tem um adiantamento entre fevereiro e novembro e paga o restante até o dia 20 de dezembro. Né? Ou seja, são, na verdade, duas parcelas, e parcelas substanciais. Eu ganho uma parcela entre fevereiro e novembro e uma outra chegando lá 20 de dezembro. É uma época de mais dinheiro, preferencialmente quando o Natal está chegando. Resultado, e se fosse pulverizado o 13º? 1/12 por mês por acordo coletivo e convenção coletiva. Pulverizar é destruir nesse caso. Sim. O que faria o empregador? Olha, eu posso pagar esse empregado 13x de salário. Eu posso pagar 13x de salário por mês. Vou pagar 12x como salário e 1x como 1/12 13º salário. Ou seja, a minha empresa tem totais condições de pagar 13x. Vou pagar 13x. Eu vou botar lá no acordo coletivo, na convenção coletiva, ou até na negociação com o empregado lá. Mas uma coisa é certa, quando eu for pagar 13x, 1x é 1/12 do 13º. No fundo, você vai destruir o 13º. Um 13º em 12 vezes é uma das 12 parcelas. O nome disso é salário compressivo. Sim. O que é o chamado salário compressivo? Quando eu estou embutindo fraudulentamente uma parcela e uma outra parcela. No fundo, eu vou acabar produzindo a extinção por via transversa. Tem que escrever. Pessoal, cuidado, porque nas relações capital-trabalho também o diabo veste Prada. Tem que ter esses cuidados. Está na cara que isso vai acontecer. Então, eu acho que a reforma trabalhista aqui ela é inconstitucional nesse aspecto. Né? Porque, notem, como seria isso? Né? Quer dizer, eu vou até agora 12 salários por ano, né? E repito, se isso acontecesse, no Natal, ninguém ia estar com o poder de compra aguçado e o comércio ia sentir o preço disso. E a economia ia andar menos. Então, cuidado, porque de trabalho tem essa genialidade que não dá para esquecer. Eu acho que o 13º não só é cláusula pétrea, como o 611B interpretado como uma Constituição, torna ele não passível de pulverização. Sim. Não tem como escapar disso, até porque pulverizar é desnaturalizar o 13º salário. Não dá para escapar disso. Outra questão importante, pensando na reforma trabalhista. Pessoal, mas agora pode ter uma negociação dizendo isso. Imaginaram o seguinte, uma negociação na qual o trabalhador vai ter o 13º em 12 parcelas, que no fundo não é mais um 13º. Eventualmente, ele vai ter lá outras perdas de direitos, na linha lá do 611A, sem nada em troca. Imagine um acordo coletivo, convenção coletiva, onde o empregado perde. Pessoal, negociação de verdade implica via dupla, né? Eu lá no Ministério Público, volta e meia, faço mediação, e aí sai o empregador chateado, sai o segredo de empregado chateado também. Devo ter feito meu trabalho, porque ninguém saiu feliz da vida. Todo mundo saiu levando algo, perdendo algo. Negociação tem a ver com isso. Capital e trabalho precisam um do outro e acertam ponteiros por concessões recíprocas, né? Eu tenho muito receio daquela previsão do 611A, parágrafo 3º, ou 2º, não me lembro agora, quando fala que a convenção coletiva, acordos são válidos, mesmo que não haja nada em troca de uma redução ou supressão de direito, né? A chamada flexibilização incondicionada ou flexibilização de proteção. Pessoal, por que eu vou perder situação jurídica e nada receber em troca, né?
Eu sempre falo que esse tipo de flexibilização é uma flexibilização suspeita. Porque a pergunta a fazer é, por que trabalhadores abriram mão de uma situação que tinham para receber em troca nada? Né? Vou dizer o seguinte para vocês, se é assim, me dá a lesão do Código Civil que eu uso. Né? O que é a lesão lá do Código Civil? Quando uma parte tem negócio jurídico pactuado com a outra, de resultado acentuadamente desproporcional. É tal história, não querem trazer o direito civil para a questão trabalhista? Tragam. Mas não se esqueça que o Código Civil tem uma marca de eticidade, de ética, que o Código Civil anterior não tinha. A gente pode aproveitar isso. Ou seja, se eu tiver um acordo coletivo ou convenção coletiva, onde empregados só perdem e o empregador só ganha, me dá o instituto do Código Civil chamado lesão que eu vou usar, para dizer que o resultado é desproporcional. E aqui tem um ponto importante, porque a lesão no Código Civil gera a anulabilidade do ato jurídico, do negócio jurídico. Eu acho que a lesão na área trabalhista, pelo artigo 9º da CLT, vai gerar a nulidade. É o velho artigo 9º. São nulos os atos tendentes a fraudar, impedir a aplicação da lei trabalhista. Então, talvez a gente possa pensar nessas questões, porque, notem, como a discussão se aproximou do direito civil, nós podemos pensar em usar o direito civil e a ética que ele contém de função social do contrato, de lesão, estado de perigo, dolo. Outro exemplo, né, para a gente pensar. Se o empregador quiser flexibilizar de forma incondicionada, desprotegendo, se isso é possível, eu acho que isso é inconstitucional, mas vamos lá. Vai que o Supremo diz, pode ser assim. Vai que o Supremo valida isso. Ou seja, é possível sim flexibilizar. Né? Até o 13º. Então agora, vou poder parcelar em 12 vezes. Né? Imaginemos o pior cenário. Né? Ou seja, olha, o Supremo validando o artigo 611A, 611B e validando os parágrafos 611A, prevendo que dá para ter uma redução sem nada em troca. Vou ter outra coisa para dizer. Já que é previsto no Código Civil, com a função social do contrato, com a ética nas relações privadas, eu faço uma ponderação. Eu acho que vai ter uma obrigação para a empresa cumprir, que nós podemos cobrar dela, o dever de transparência. Eu sei que o segredo é a alma do negócio. Entre empresas, tudo bem que seja assim. Você vai vender um imóvel, eu pagaria 5x, mas não vou revelar nunca para você, porque eu vou tentar comprar por 4x. E você, no fundo, aceitará 4x, mas vai jurar que só aceita 5x. Então, em negócios propriamente privados, entre particulares, entre os quais não há subordinação, dependência, vá lá, o segredo é a alma do negócio. Empresários pensam assim, legítimo que pensam, mas a negociação coletiva é uma negociação sui generis. Você negocia com um sujeito que trabalha na sua empresa. Você negocia com alguém que economicamente depende do emprego que ocupa. Resultado, eu acho que se for para ter flexibilização de desproteção, a empresa vai ter um dever a cumprir, dever de transparência. Eu vou ter que revelar, abrindo o peito mesmo, como é que eu estou financeiramente. Para explicar que isso é imprescindível. No fundo, é a boa-fé objetiva, lá da lógica civilista, trazida para o direito do trabalho. Eu quero que você me demonstre que é imperioso que você faça isso comigo, dando transparência. É tal história. Gente, não acho nada disso bom. Mas vamos imaginar o pior cenário de trabalho. 611A e B, constitucionais, flexibilização pode ser com redução de direitos, nada em troca. Vamos cobrar transparência, pelo menos. Tipo, uma empresa com caixa 2 poderá fazer isso? Se eu tenho caixa 2, é porque meu capital de giro está escondido. Eu não demonstrei como estou, não posso fazer isso com o trabalhador. Aliás, e se a minha penúria financeira tem a ver com os ilícitos que administradores ou sócios praticaram? Não posso botar na conta do trabalhador agora. É só pensar em grandes empresas envolvidas em escândalos recentes. Sim. Eu deixei sangrar na base da farra. Eu vou agora botar na conta de quem trabalha?
dizendo, olha, eu deixei a coisa desandar, perdi dinheiro e agora você, trabalhador, vai ficar com 13º pulverizado. Resultado, são questões que vão ser demandadas. Ou seja, empresa, se você vai reduzir para abaixo da lei, demonstra que isso é necessário, com a transparência e a ética. Ou seja, você tem que demonstrar em qual situação você está e que não chegou lá por abuso de gestor ou sócio. Aí, minimamente, não vou concordar com esse mundo não, mas minimamente, algum padrão ético foi obedecido. Então, cuidado, porque nota que eu estou mostrando para você o seguinte, níveis para discussão do assunto. Nível 1, não comecem pelo direito. A importância econômica do 13º e sociológica. A economia sai da estagnação porque o dinheiro flui e isso é um dado assimilado pelas pessoas. Comecem por aí. Comecem por sociologia e economia. O 13º está assimilado sociologicamente e economicamente, é virtuoso. Porque a economia funciona quando não há estagnação. O 13º faz circular o dinheiro e começa a gostar muito de ser circulando, vai ser contra a abolição. Depois partam para a análise constitucional. Cláusulas pétreas não estão no artigo 60, na literalidade apenas. Direitos sociais integram o núcleo essencial. Direitos sociais, no seu núcleo essencial, são cláusulas pétreas. Ou pela identidade social da Constituição, ou porque atendem e respaldam direitos individuais. Sim. Então, para mim, não dá para fulminar o 13º por emenda constitucional, que seria inconstitucional. Agora, mais ainda, a reforma trabalhista, ao preservar seu valor nominal, está destruindo o 13º. É para achar isso inconstitucional também. 13º tem que ser uma parcela paga, ou em uma ou em duas vezes. Mais do que isso, pulverizando, desnatura. Sim. Agora, depois chegamos ao pior cenário. E se tudo der errado? Porque tudo tem dado errado ultimamente. Né? Então, se tudo der errado, né? Se tudo der errado, aí vamos ter que conviver com o seguinte, uma flexibilização incondicionada, que por acordo coletivo, conversa coletiva, poderá pulverizar o 13º, o que é desvirtuá-lo. Se for para ser ruim assim, se cobre o quê? Transparência e ética. Né? Isso não pode ser feito, a não ser por motivos muito evidentes. Senão, você não atende a uma questão básica. Né? Nota o seguinte, pessoal, não dá para escapar de um dado, que é a desigualdade que há. Tem um autor alemão, o Wolfgang Däubler, que tem obras muito boas. Né? O Wolfgang Däubler, volta e meia nas obras dele, fala: o trabalhador, quando vai celebrar contrato de trabalho, de que adianta a liberdade dele? Porque se exercer em excesso, pode não conseguir um emprego. Sim. No Brasil, onde para dispensar não tem que declinar o motivo, né? Depois que ele é contratado, ele teme também o quê? O desemprego. É aquela velha frase do Ponte de Miranda, né? Sobre a extinção do contrato por ato do empregador sem motivação, é a denúncia vazia do contrato de trabalho. Então, eu sou um sujeito necessitado porque busco emprego. Depois que conseguir o emprego, temo perder. Então eu falo Wolfgang Däubler, olha, o trabalhador tem dificuldade de negociar. E essa é uma verdade que vale a pena repetir sempre, por mais que seja óbvia. Ele tem razão. Né? Não dá para escapar do fato de que o trabalhador ele não tem uma condição de negociar tão fortemente no plano individual. No plano coletivo, pessoal, a negociação também terá seus entraves. Por quê? Porque não é nada, não é nada. O empregado teme a dispensa em massa, que a reforma facilitou. Sim. Teme não ser promovido. Ou seja, vamos ter que pensar nessas coisas. Vou dar aqui um exemplo. Vai que uma empresa faz o seguinte, olha pessoal, eu quero 13º em 13 parcelas. O plano a longo prazo dele é não ter mais 13º. Sim. Ele vai pagar 13x por mês e um x é seu 13º embutido ali, que no fundo não vai existir mais. Desvalorizar, sim, né? Vai desvalorizar, tornar pueril ali no tempo, na dilação do tempo. Isso aí. Não, e assim, com o tempo vai ter 13º. Né? Para suprimir vai ficar mais fácil. Aí ele faz o seguinte, ele começa a ameaçar os empregados que vão na Assembleia. Olha, quero que votem a favor disso. Querem que votem a favor disso. Se não votar a favor disso, o emprego está a perigo, sim, não será promovido. Pessoal, dolo como vício de consentimento. Sim. Dolo. Ou dolo não, no caso não, coação, desculpem. No caso não, coação. Coação moral. Estou pressionando a votar de um jeito. Coação moral. E se a empresa enganar sobre a condição financeira dela? Aí sim. Dolo. Dolo. Então cuidado, porque se é para tratar como negócio jurídico,
tem que pensar essas coisas também. Sim. E o professor João Bertier, como sempre, brilhante, Obrigado, né? Eu acho a pontuação tanto econômica, constitucional e de direito propriamente dito sobre o tema exemplar. E um ponto que me chamou muita curiosidade, assim, que me deixou tanto da reforma previdenciária, quanto agora esses questionamentos, todos esses que o direito social hoje, né, está vindo tão à tona, com tantos questionamentos de supressão ou não, flexibilização dos mesmos. E o doutor Batista Bertier colocou aqui como a existência e a aplicabilidade do direito social como uma política de governo e não de Estado, onde assim eu não tenho a garantia mais de como cláusula pétrea ou como garantia constitucional, e eu utilizo isso dependendo do governo, dependendo do momento daquele momento do governo, o tempo, eu começo a negociar, retirar, suprimir. E nós tivemos aqui, como bem falou, a reforma trabalhista, nós temos o ponto da terceirização também, né, que veio também a galope a isso tudo e, na verdade, um colhimento, né, do direito social como um todo e, como muito bem pontuou sobre o 13º e da existência como cláusula pétrea ou não, e toda essa discussão. Eu vou abrir um pouquinho para a pergunta, caso alguém aqui, ou você de casa, que queira fazer a pergunta, pode fazer aí a pergunta. A Ana vai trazer aqui, nós vamos responder ao vivo, tá? E essa oportunidade de ter o doutor João Batista Bertier, o qual o IDS fica muito contente, fica muito alegre com a sua presença aqui. Pergunta, né? E nós estamos aqui aguardando, né, essas perguntas. Os aqui presentes também podem fazer ponderações, caso entendam algum encaminhamento. Eu sei o quanto ficamos impactados positivamente com toda essa visão social, econômica do 13º salário, a sua supressão, essa possibilidade de pulverizar no tempo. Eu não tinha jamais imaginado, mesmo vendo lá o artigo da CLT. Alguém tem alguma pergunta aqui para fazer encaminhamento? Alguém de casa, Ana, vamos ver? Ou aí do trabalho, né? De casa não, do trabalho, do escritório, ou no transporte, sobre esse tema que aguçou tanto, né? Dentro de salas de aula, dentro do metrô, das vias públicas. Alguém tem alguma pergunta? Então vamos fazer um encaminhamento para o final. Tá Doutor, ótimo, fica à vontade. Se quiser fazer alguma outra ponderação, não. Algum encaminhamento. Eu só agradecer o convite, dizer assim, que é tal história. A fase de fato de trabalho é uma fase mais complicada, mas eu acho que a gente vai sair dessa. De trabalho tem uma tradição que o sustenta. Eu acho que a gente vai conseguir vencer para etapas melhores. Sim, muito obrigada pela presença do doutor. Obrigado. Tá? Isso. Até a próxima. Valeu.